Ótimo, estamos gravando. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Antes de eu começar a conversa sobre o parágrafo 27 e 28, eu só vou dar alguns recados rápidos aqui. Primeiramente, agradecer a todos e a todas pelo interesse, né, por terem acompanhado o curso até aqui, que é a nossa última aula, a nossa última encontro, né? Isso aqui não sei se é bem uma aula. Sem mais delongas, vamos finalizando, né, o nosso evento de extensão aqui, a nossa última conversa sobre a genealogia da moral deste ano. No finalzinho da semana passada, a gente conversou sobre os parágrafos 25 e o parágrafo 26, onde o Nietzsche encerra a reflexão que ele faz sobre o vínculo entre ciência e ideal ascético. E no parágrafo 26, ele vai discutir a historiografia, a possibilidade de que talvez a historiografia poderia representar esse contra-ideal que ele está procurando. Sobrou algum tempo e eu falei com vocês sobre o breve capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, como o mundo verdadeiro finalmente tornou-se fábula, né? O capítulo chamado A História de um Erro. Por que eu falei sobre esse capítulo? Porque eu vou citar esse capítulo agora, tá? Eu não vou fazer a leitura deste capítulo completa, porque nós já adiantamos isso no encontro da semana passada. E passamos ao parágrafo 27. Tá? O parágrafo 27, onde Nietzsche, depois de ele ter feito todo esse trajeto na terceira dissertação, ele inicia apresentando a temática. Nos parágrafos de 2 a 4, ele vai falar sobre a presença do ideal ascético na arte, né? Ele vai fazer aquele longo comentário e a crítica sobre a arte wagneriana. Depois, a partir dos parágrafos 5 até o parágrafo 10, ele vai falar sobre, muda o assunto, ele vai falar sobre a filosofia de Schopenhauer, a presença do ideal ascético na filosofia, a presença do ideal ascético na filosofia, como que a proposta ética de Schopenhauer, ela se enquadra dentro dos moldes da proposta ética do ideal ascético. Posteriormente, dos parágrafos 11 até os parágrafos 22, né, que é o grosso da terceira dissertação da genealogia, o Nietzsche ele vai falar sobre a figura, refletir especificamente sobre a figura do sacerdote ascético. E aí é onde a gente vai ver toda a crítica que ele vai fazer ao sacerdote ascético, a sua atuação, no entendimento de Nietzsche, é uma atuação visando o poder, né, visando a manutenção, a consolidação e a manutenção do poder sobre um rebanho de indivíduos malogrados, de indivíduos fisiopsicologicamente débeis, né, ressentidos e tudo mais, as estratégias de manipulação utilizadas pelo sacerdote ascético, os chamados meios de cura, que na verdade não curam nada, né? E por isso culmina lá no parágrafo 22, aonde ele, né, faz uma longa crítica à situação de mediocridade da Europa da sua época, dizendo que tudo isso foi causado pelo predomínio do ideal ascético. A partir do parágrafo 24 até o último parágrafo que a gente viu, que foi o 26, o Nietzsche ele passa a uma reflexão sobre a relação entre ciência e ideal ascético, e por fim, no parágrafo 24, 25, ciência e ideal ascético, e, desculpa, 23, 24 e 25, ciência e ideal ascético. No parágrafo 26, ele vai falar sobre a historiografia. E com isso, né, agora no parágrafo 27, ele retoma a questão inicial, que ele havia apresentado lá no parágrafo 1. Qual seja, né? Qual é o sentido do ideal ascético? Ele se faz esta pergunta. Bom, e além de se fazer essa pergunta, ele também vai fazer aqui uma reflexão sobre a dinâmica, vamos falar assim, né? A dinâmica da vontade de verdade. Bom, o que acontece? Após enunciar essa retomada da questão, né? Mas qual será que é realmente o sentido do ideal ascético? Ele vai dizer, né, que ele vai fazer a única menção, gente, a respeito do livro Vontade e Poder ou Vontade e Potência, em uma obra publicada por Nietzsche. Está aqui. Tá? Ele vai dizer, vale a pena citar esse trechinho aqui,
Tais coisas serão por mim tratadas em outro contexto e com maior profundidade e severidade, sob o título de História do Niilismo Europeu, numa obra que estou preparando, A Vontade de Poder. Ensaio de... O Paulo César de Souza traduz, né, um vértigo por tresvaloração. Eu prefiro transvaloração. Tresvaloração eu acho um tanto quanto pedante. E a própria expressão transvaloração, ela já está consolidada, né, no vocabulário Nietzscheano, por assim dizer, no vocabulário dos intérpretes e leitores de Nietzsche. A vontade de poder, ensaio de transvaloração de todos os valores. E aqui vale uma observação, tá? Se a gente for pensar bem, em 1885, Nietzsche publica a última parte de Assim Falou Zaratustra. 1886, Nietzsche publica Além de Bem e Mal. 1887, ele publica A Genealogia da Moral e ele publica o livro quinto da Gaia Ciência. Né? A segunda edição da Gaia Ciência, ele acrescenta o livro 5. Em 1888, ele publica O Anticristo, Et Homo, Crepúsculo dos Ídolos, O Caso Wagner. E fora outras coletâneas de poemas, né? Tem de Tiramos de Dionísio, etc. Aí você fala, caramba, né? O Nietzsche, de 85 até 87, ele vinha publicando uma média de um livro por ano. Por que em 88 ele publica 4 livros? E aqui vale a pena fazer essa informação histórica, tá? O Nietzsche, desde 85, de 1885, já em cartas para os seus interlocutores, ele mencionava que ele estava sentindo a necessidade de fazer uma obra magna, de fazer um grande livro que sintetizaria e tornaria explícito, por assim dizer, todas as suas reflexões. E esse livro chegou a mudar de nome algumas vezes. Ele tem vários fragmentos, várias anotações do espólio, onde ele faz ensaios sobre como seria a estrutura desse livro. Capítulo 1, vou falar de tal assunto. Capítulo 2, não sei o quê, e por aí vai. O que acontece? Ainda em 1887, quando ele publica a Genealogia da Moral, ele está pensando nisso. Então ele redige um monte de material e deixa isso tudo organizado para supostamente ser os capítulos deste livro. Os intérpretes especulam, né? Por que Nietzsche teria tido essa vontade, né, de escrever essa obra, A Vontade de Poder ou Vontade de Potência, né, uma obra que iria explicar toda a sua filosofia. Porque no entendimento, talvez, essa é uma hipótese, tá, gente? Talvez no entendimento do próprio Nietzsche, aquilo que Nietzsche considerava como sendo a sua obra mais importante, que foi Assim Falou Zaratustra, é uma obra metafórica, é uma obra literária, escrita numa linguagem que nem sempre está acessível, né? Que não é uma linguagem fácil e acessível para um leitor que simplesmente pega o Assim Falou Zaratustra e vai ler, né, do que ele está falando aqui, né? O discurso das 3 transmutações, né? O camelo, o leão e a criança, do que esse cara está falando, né? Exige como pré-requisito, uma boa compreensão da obra Assim Falou Zaratustra, exige como pré-requisito um conhecimento razoável sobre a filosofia de Nietzsche. E o próprio Nietzsche, a repercussão da obra Assim Falou Zaratustra, nos meios literários da época, nos meios filosóficos da época, foi pífia. Tanto é que as vendas de Assim Falou Zaratustra foram tão fracas que as últimas partes do livro, a terceira e a quarta parte, o Nietzsche teve que pagar do próprio bolso para ser publicado. E isso deixou ele quase falido, porque ele recebia uma aposentadoria muito modesta, tá? E ele foi aposentado por invalidez em 1880, como professor da Universidade da Basileia. E ele recebeu lá uma aposentadoriazinha pequena. Ele não permitia ele, né, viver com qualquer tipo de luxo, menos ainda financiar a publicação dos próprios livros. E talvez, motivado por este silêncio, né, por essa pífia repercussão do seu livro, é que Nietzsche tenha decidido falar, não, vou fazer um negócio mais popular aqui, eu vou explicar para o povo realmente o que eu estou pensando. Acaba que, no início de 1888, Nietzsche muda de ideia. Tá? Então, que fique claro, né, para aqueles que estão chegando agora, que não conhecem, né, porque eu já toquei nesse assunto em outros encontros,
O Nietzsche, ele nunca publicou, ele próprio, nunca publicou um livro chamado Vontade e Poder, ou Vontade e Potência. Ele muda, e aí o que ele faz com aquele monte de material que ele tinha separado? Ele sai publicando. Ele monta o Crepúsculo dos Ídolos, ele monta o Anticristo, ele monta o Ecce Homo, e por aí vai. Né? Todos os livros que foram publicados em 1888. Essa passagem, ela é interessante porque ela é a única passagem, né, ao longo da obra de Nietzsche que ainda indica que ele tinha essa intenção. Tá? Bom, mas voltando ao texto, né, o Nietzsche ele vai dizer que os comediantes seriam os grandes inimigos do ideal ascético. Tá? Seriam os únicos capazes de efetivamente prejudicar o ideal ascético. Essa referência aqui dos comediantes, né? O que Nietzsche está querendo dizer com isso? Aqui, gente, é uma nova referência à ideia da leveza, à ideia do riso como um sinal de superioridade. Isso já está presente no discurso da onde foi tirada a epígrafe da terceira dissertação, tá? Que é um discurso de Zaratustra, que inclusive eu tematizei este discurso no primeiro encontro nosso, deixa eu só encontrar ele aqui, tá? É a pequena epígrafe desta terceira dissertação, ela está num discurso do Zaratustra, que é o discurso... Como é que é o discurso do Zaratustra? É o do ler e do escrever. Tá? E essa epígrafe fala sobre a leveza, fala sobre o riso como um sinal de superioridade, como um sinal de indivíduos bem logrados. E isso, inclusive, eu já mencionei também na semana passada, quando eu falei do parágrafo 25. Tá? Bom, e na sequência aqui, o Nietzsche ele vai falar sobre o ateísmo. Tá? Vai dizer que, aqui é interessante, né? A despeito de terem rejeitado o discurso religioso, os ateus preservam o âmago do ideal ascético, que é a vontade de verdade. Essa reflexão, além dela complementar o que foi dito lá no parágrafo 24 e lá em Gaia Ciência 344, que também é citada por Nietzsche, né, no parágrafo 24, ela nos ajuda a desmistificar uma imagem de Nietzsche que frequentemente acaba sendo passada quando a gente pega, por exemplo, algumas apropriações mais populares, né, da frase Deus está morto. Tá? Existe até um filme, acho que 2 filmes que foram feitos, né, chamados Deus não está morto. Né? E a ideia que passa por trás desses filmes, né, é que essa frase de Nietzsche ela acaba sendo colocada na boca de um professor completamente ateu, né, e supostamente adepto do cientificismo. Mas, justamente, olha que interessante, né? No parágrafo 27, agora, da terceira dissertação, o Nietzsche ele se distancia desses ateus. Ele faz uma crítica aos intelectuais ateus da sua época, dizendo que eles ainda continuam crentes na verdade. Tá? E a frase que sintetiza tudo isso, né, tá aqui, eu vou ler esse trechinho. O ateísmo incondicional e reto, e somente o seu ar é o que respiramos nós, os homens mais espirituais dessa época, não está, portanto, em oposição a esse ideal, o ideal ascético, né, gente? Como parece à primeira vista. Olha só, né? Né, o ateísmo é isso sim uma das últimas fases do seu desenvolvimento, uma das suas formas finais e consequências internas. É a apavorante catástrofe de uma educação para a verdade que dura 2 milênios e que, por fim, se proíbe a mentira de crer em Deus. Tá? Vale a pena citar essa passagem, por quê? Porque ela ajuda, né, a gente a entender, por exemplo, a postura de Nietzsche, né, fazendo a relação
com o parágrafo 125 da Gaia Ciência, que foi onde aparece, né, a famosa frase Deus está morto. Esse parágrafo 125 da Gaia Ciência, a personagem do homem louco na Praça do Mercado, ele está discursando para um monte de ateus. E os ateus estão tirando sarro desse homem louco que está na Praça do Mercado, falando, procuro Deus, procuro Deus. E aí ele tem todo o discurso dele, e ele diz, olha, Deus está morto e nós o matamos. Tá? E aqui é interessante porque, para mostrar para vocês como que essa passagem aqui do parágrafo 27, ela está diretamente ligada com a reflexão que o Nietzsche fez lá na Gaia Ciência no 125, vale a pena mencionar aqui, né? Essa pergunta de Nietzsche que ele coloca aqui, né? O que é que venceu o Deus cristão? Ela é um complemento, ela serve exatamente como a explicação da frase que está lá no 125. Quando Nietzsche, o homem louco, diz, né? Deus está morto e nós o matamos. Nós quem? Né? E o Nietzsche ele coloca aqui, parágrafo 27. O que, pergunta-se com o máximo rigor, venceu verdadeiramente o Deus cristão? A resposta está em minha Gaia Ciência, parágrafo 357. A própria moralidade cristã, o conceito de veracidade, entendido de modo sempre mais rigoroso. A sutileza confessional da consciência cristã, traduzida e sublimada em consciência científica, em asseio intelectual a qualquer preço. Ver a natureza como prova da bondade e proteção de um Deus. Interpretar a história para a glória de uma razão divina, como permanente testemunho de uma ordenação moral do mundo e de intenções morais últimas. Explicar as próprias vivências, como durante muito tempo fizeram os homens pios, como se fosse tudo previdência, tudo aviso, tudo concebido e disposto para a salvação da alma. Isso agora acabou. Isso tem a consciência contra si. As consciências refinadas o veem como indecoroso, desonesto, como mentira, feminismo, fraqueza, covardia. Devemos a esse rigor, se devemos a algo, o fato de sermos bons europeus e herdeiros da mais longa e corajosa autossuperação da Europa. A partir daqui, torna-se muito clara, né, a vinculação entre, de um lado, o conceito de niilismo em Nietzsche, e de outro lado, o conceito de Max Weber, do desencantamento do mundo, que eu cheguei a mencionar aqui já nesse evento de extensão. Tá? Assim como Weber futuramente viria a constatar, também o Nietzsche agora, em 1887, ele diagnostica que foi em nome da ciência, em nome do desenvolvimento da racionalidade instrumental, né, ou de uma proto-racionalidade instrumental, né, porque nós estamos falando ainda do século XIX, foi em nome disso que a humanidade rejeitou a primazia da visão de mundo religiosa tradicional. No entendimento de Nietzsche, o imperativo de se buscar a verdade, que já era um imperativo que existia no pensamento socrático platônico. Esse pensamento, ele fomentou historicamente o desenvolvimento das ciências. E foi precisamente em nome dele que a metafísica religiosa tradicional foi rejeitada. E foi rejeitada de forma bastante acentuada no século XIX, porque a partir do fim da era napoleônica, 1815, acabou a Inquisição, né? E houve, digamos assim, entre aspas, um surto de liberdade de expressão na Europa durante o século XIX. Esse surto de liberdade de expressão fez com que vários pensadores e intelectuais de matriz, de orientação notadamente antirreligiosa, de orientação ateia, pudessem escrever livremente os seus textos, tá? E a gente tem toda uma série de vertentes, né? Toda uma corrente filosófica, vamos falar assim, do ateísmo no século XIX, tá? Schopenhauer, Karl Marx, o positivismo,
a filosofia de Feuerbach, né? E também de um outro âmbito, embora ligados com essa reflexão filosófica, mas puxando para o lado da ciência, né? Por exemplo, os cientistas ateus que viam na teoria da evolução de Darwin uma justificativa para o seu próprio ateísmo. Embora o próprio Darwin fosse um agnóstico, né? O Darwin ele não se pronunciou do ponto de vista religioso, assim, enfaticamente contra a existência de Deus. Bom, mas, enfim, com todo esse processo de secularização das ciências e das instituições, né, constatando tudo isso, é que Nietzsche diz: bom, Deus está morto, gente, vocês não perceberam ainda, né? Fomos nós que o matamos. Foi essa racionalidade, foi esse anseio científico por se buscar a verdade a qualquer custo. E olha que interessante, né? Então a própria humanidade, que foi motivada, né, pela vontade de verdade, essa vontade de verdade que está referida aqui na fala de Nietzsche como a veracidade, né? Quando ele diz, no trechinho, a resposta está em MH Ciência 357. A própria moralidade cristã, o conceito de veracidade entendido de modo sempre mais rigoroso. Quando ele fala de veracidade aqui, ele está falando de vontade de verdade. E ele já tinha dito, em parágrafos anteriores, que a vontade de verdade é o âmago do ideal ascético. Então, a própria humanidade, motivada pelo âmago do ideal ascético, foi responsável pelo niilismo e por suas consequências psicológicas. Mas, no entendimento de Nietzsche, ainda restaria o passo derradeiro, a última etapa ao longo desse processo, que é a autossupressão do ideal ascético. E aqui a gente entra num trecho bastante polêmico, tá? Que eu vou fazer questão de ler também, tá? Vocês me perdoem, eu estou lendo bastante coisa aqui no nosso encontro de hoje, mas é porque a reflexão aqui, ela realmente exige um cuidado, tá? O Nietzsche, ele, na sequência aqui, ele nos apresenta: todas as grandes coisas perecem por obra de si mesmas, por um ato de autossupressão. Assim quer a lei da vida, a lei da necessária autossuperação que há na essência da vida. É sempre o legislador mesmo que, por fim, ouve o chamado. Patere legem quam ipse tu listi. Sofre a lei que tu mesmo propuseste. Eu não sei latim, tá, gente? Pode ser que a minha pronúncia esteja errada aqui. Desta maneira, pereceu o cristianismo como dogma, por obra de sua própria moral. Desta maneira, também, o cristianismo como moral deve ainda perecer. Lembrando, quando Nietzsche fala aqui de o cristianismo como moral deve ainda perecer, a que ele está se referindo? Ele está se referindo à vontade de verdade, que é o âmago do ideal ascético. Tá? E aí ele coloca, né? Estamos no limiar desse acontecimento. Bom, esse é um trecho polêmico, por quê? Porque da forma como Nietzsche coloca aqui, né, parece ser uma lei ontológica, né? Parece ser um princípio metafísico que está na natureza de todas as coisas. Tá? Vamos tentar refletir um pouco sobre isso, né? O que Nietzsche está efetivamente dizendo aqui? Bom, ele já tinha colocado lá em Além de Bem e Mal que toda vida é vontade de poder ou vontade de potência. E toda vontade de poder busca sempre crescer através do conflito, através da subjugação, através da dominação exercida sobre outras vontades de poder concorrentes. Além disso, vale mencionar que toda vontade de poder, pelo próprio fato de corresponder a um conjunto de pulsões, a um conjunto de instintos, a um conjunto de desejos, a um conjunto de pulsões, toda vontade de poder, ela serve de base para a estruturação de um tipo de discurso moral. Portanto, toda vontade de poder
serve de base para a instauração, para a criação, para a enunciação de um tipo de interpretação de mundo. Então, para Nietzsche, olha que interessante, né? Os fenômenos de natureza orgânica, de natureza pulsional, eles estão diretamente relacionados à criação de interpretações de mundo. E a gente pode dizer, portanto, que as vontades de poder ou as vontades de potência, elas interpretam o mundo. Bom, né? Isso nos traz, voltando, né? Se toda vontade de poder sempre cresce através do conflito, toda vontade de poder ou vontade de potência buscaria, portanto, a autossuperação. Isso é a contínua superação de si própria, por meio do incremento de poder. Toda vontade de poder objetiva crescer e se expandir cada vez mais. E aqui, bom, isso é aquilo que a gente já sabe sobre vontade de poder, que eu já vinha falando ao longo de todos esses cursos da leitura sobre a genealogia da moral. Agora, em se tratando saindo do geral, que é a vontade de poder, passando para o particular. Em se tratando especificamente do ideal ascético, lembrando que o ideal ascético é uma vontade de poder. Tá? A história do contínuo fortalecimento, da contínua consolidação do ideal ascético, da influência do ideal ascético ao longo da história de todas as civilizações. Essa história representa o aperfeiçoamento da busca da concretização de uma promessa de bem-aventurança transcendente para a humanidade. E essa promessa de bem-aventurança transcendente para a humanidade, ela é entendida por Nietzsche como um consolo para o sofrimento, como um conjunto estruturado de certezas, de diretrizes, de valores capazes de proporcionar algum tipo de apoio firme, algum tipo de redenção para as massas de indivíduos de rebanho, que, como a gente já viu na caracterização que o Nietzsche faz, são indivíduos malogrados, fisiopsicologicamente débeis, né? Eu usei a expressão mais atual aqui, um bando de gente mal resolvida. Tá? Ora, considerando-se que o ideal ascético, por ser um sistema moral, ele é resultado de uma vontade de poder, nós poderíamos afirmar que o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do ideal ascético ao longo da história da humanidade foi a causa do seu gradual perecimento. Porque, como Nietzsche nos indica, acabou de nos indicar aqui no parágrafo 27, foi a própria veracidade cristã, né, traduzida e sublimada em consciência científica, em racionalidade a qualquer preço, que causou, solapou, né, ocasionou a rejeição dos discursos da verdade metafísica cristã, dos discursos religiosos tradicionais, e, por conseguinte, né, da rejeição dessa casca do ideal ascético, permanecendo-se apenas o seu âmago. Tá? Aqui eu faço a referência ao texto que eu conversei com vocês na semana passada, no finalzinho do encontro, né, que foi o capítulo do Crepúsculo dos Ídolos. Como o mundo verdadeiro finalmente tornou-se fábula. Tá? Ao longo das etapas lá identificadas por Nietzsche, né, ele identifica esse processo de enfraquecimento e de transformação da busca ascética por uma verdade transcendente, que se transforma numa busca pela verdade do mundo material, portanto, uma verdade imanente, e, por fim, acaba sendo rejeitada. Tá? Fazendo referência ao breve capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, né, como uma explicitação desse processo, dessa dinâmica, né, das etapas disso tudo, a gente volta a refletir sobre essa relação entre, de um lado, o conceito de vontade de poder, vontade de potência, né, que seria o geral, o âmbito do geral, e a caracterização que Nietzsche faz da história do ideal ascético, que é o âmbito do particular. Ele está falando de um fenômeno específico, de uma vontade de poder específica. Tá? Em se tratando especificamente do
desse fenômeno particular, da genealogia do ideal ascético, essa lógica descrita por Nietzsche, até aqui, ela é perfeitamente aplicável. Ele mostra isso no Crepúsculo dos Ídolos e ele dá essas indicações de uma forma mais rápida também na genealogia da moral. Mas o que acontece aqui é que o Nietzsche ele não se contenta só em descrever um caso isolado. Ele vai além, né, e faz um raciocínio por analogia, enunciando uma lei universal válida para todas as vontades de poder. Todas as grandes coisas perecem por obra de si mesmas, por um ato de autossuperação, assim quer a lei da vida. Vida para Nietzsche é vontade de poder. Então, se é a lei da vida, é a lei das vontades de poder, né? A lei da necessária autossuperação que há na essência da vida. A mesma dinâmica, não entende, o que a gente entende, o que resulta de tudo isso? Que essa mesma dinâmica sofrida pelo ideal ascético, que é uma dinâmica de autossupressão, motivada pela autossuperação, essa dinâmica valeria para todas as outras formas de vontade de poder ou vontade de potência. E aqui, bom, em princípio é isso que Nietzsche está dizendo, né? Essa é a forma como a gente lê o texto ali e ele faz sentido para a gente. Mas e aí, que tipo de consequência a gente pode extrair disso? Quer dizer, então, que Nietzsche estaria enunciando, malgrado ele mesmo, né, uma tese ontológica, uma tese metafísica sobre a natureza da vida? Tá? E aqui, gente, essa é uma questão que faz os comentadores de Nietzsche fervilharem. Tá? Você tem milhares de páginas para dizer que sim, é uma tese metafísica, o Nietzsche está sendo metafísico. Ele diz, se diz o inimigo da metafísica, mas ele está sendo metafísico. Tem outros que vão dizer que não, peraí, mas não é metafísico, não, por causa disso e aquilo. E aí, gente, a discussão é interminável. Tá? O meu papel aqui, eu não pretendo tomar partido nessa conversa, eu pretendo apenas apresentar essa polêmica para vocês, mesmo porque esse tipo de questão, né, é um tipo de questão que interessa muito mais aos especialistas de Nietzsche, tá, do que ao grande público. É uma questão muito específica. Tá? Tem pesquisas de mestrado que são focadas só em tentar explicar essa passagem aqui, pesquisa de doutorado, para dizer que Nietzsche era metafísico, apesar dele mesmo, ou não, que ele não era metafísico. Né? E, bom, tudo depende, no fim das contas, tá? Tudo depende do que você entende pela palavra metafísica. Tá? Se você entende pela palavra metafísica aquilo que o sentido que normalmente Nietzsche emprega esse termo, quando ele vai falar de metafísica, ele vai se referir a partir da perspectiva de mundo que divide toda a realidade em duas. Em um mundo suprassensível, em um mundo perfeito, em um mundo imperecível, e de outro lado, um mundo perecível, um mundo físico, um mundo imanente. Essa divisão entre dois mundos, isso para Nietzsche é uma grande negação da vida, isso para Nietzsche é metafísica, isso é combatido por Nietzsche. Agora, se ao falar de metafísica, né, nós estamos entendendo toda e qualquer possibilidade de enunciação de uma espécie de lei que restaria intrínseca sobre a natureza dos fenômenos, né, de alguns fenômenos, talvez não de todos, né, porque Nietzsche sempre pontua que o que é vontade de poder é vida. Só que nem tudo que existe é vida. Tá? Existe todo um resto de um mundo aí que não está vivo. Existe um monte de coisas que não estão vivas. Nietzsche não enuncia nada, nenhuma lei universal sobre essas coisas. Tá? E aí a conversa vai até ao infinito, gente. Tá? É uma questão, uma lacuna que a gente pode dizer que está na filosofia de Nietzsche, talvez, mas do ponto de vista prático, né?
a consequência mais evidente do ponto de vista, né, para a gente entender a lógica que está subjacente à filosofia de Nietzsche. Qual que é a consequência mais evidente dessa suposta tese metafísica, disso que ele está enunciando aqui? Basicamente é o seguinte: nunca poderia existir, nunca poderia haver a estagnação de uma única vontade de poder superpoderosa, que cristalizaria o seu domínio e que impingiria a toda a humanidade uma única interpretação. Por quê? Porque, no entendimento de Nietzsche, essa lei que há na essência da vida, né, como ele mesmo enuncia aqui, ela possibilitaria a continuidade da multiplicidade infinita de conflitos entre novas e diferentes vontades de poder. Por quê? Porque mesmo que ainda que uma vontade de poder tenha predominado por séculos, ela eventualmente acabaria por causar o seu próprio fim, neste processo de autossupressão. E com isso, né, a enunciação dessa lei, quer ela seja metafísica ou não, a enunciação desta lei, ela resguardaria, ela permitiria, portanto, a continuidade da pluralidade de diferentes vontades de poder. E, portanto, que a existência de diferentes vontades de poder é um pré-requisito para o conflito das diferentes vontades de poder. E isso é algo amplamente mencionado e até valorizado por Nietzsche. Tá? Enfim, gente, tá? Eu não pretendo aqui dar o ponto final a respeito dessa interpretação, mesmo porque eu disse que esse é um assunto bastante polêmico e a gente vai chegar mais adiante, ali no parágrafo 28, né, quando eu vou mencionar para vocês, né, uma questão do meu próprio viés interpretativo, né, que é o viés a partir do qual eu encaro a filosofia de Nietzsche. Tá? Esse é um assunto que interessa aos especialistas. Tá? Apenas uma última informação importante. Tá? O professor Oswaldo Giacoia Júnior, né, que é um dos poucos pesquisadores brasileiros, é um professor aposentado da Unicamp e agora ele está lecionando no mestrado, no programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Paraná. O professor Oswaldo Giacoia Júnior, ele é um dos poucos professores pesquisadores brasileiros que conseguiu publicar um artigo no periódico internacional Nietzsche Studien, né, que é o periódico internacional de maior destaque no mundo todo sobre a filosofia de Nietzsche. O artigo que o professor Oswaldo Giacoia publicou lá no Nietzsche Studien, ele trata justamente sobre qual passagem? Sobre esta passagem que nós acabamos de conversar aqui, tá? O texto está em alemão, tá? Mas o professor Oswaldo Giacoia tem esse texto publicado em português também. Eu até depois posso deixar a indicação deste artigo para vocês no grupo lá depois, o link do grupo do WhatsApp. É um artigo bastante interessante, fala sobre autonomia, é uma discussão que começa falando sobre autonomia, mas que chega, no fim das contas, na interpretação que o professor Oswaldo Giacoia desenvolve sobre essa passagem especificamente. Tal é a qualidade da reflexão que ele desenvolveu, que conseguiu aí, né, ser publicada num periódico dessa qualidade. Mas, enfim, né, a última etapa, né? Então, Nietzsche enuncia essa suposta tese metafísica, né? E aí a gente deixa isso uma questão de rótulo. Nietzsche enuncia isso, que traz como consequência o fato de que haveria sempre, portanto, um conflito entre diferentes vontades de poder. E aí a gente chega na derradeira etapa. Qual que é a derradeira etapa desse percurso de desenvolvimento e de aperfeiçoamento do ideal ascético? Essa última etapa aconteceria quando, em nome da busca pela verdade, os indivíduos passassem a se questionar acerca do sentido de se buscar a verdade. Quando o Nietzsche ele coloca aqui a questão, né?
quando ele vai, no finalzinho, na última frase que eu havia lido, né? Estamos no limiar deste acontecimento. Depois que a veracidade cristã tirou uma conclusão após outra, tira, enfim, a sua mais forte conclusão. Aquela contra si mesma. Mas isso ocorre quando coloca a questão. Que significa toda vontade de verdade? A colocação dessa questão representa a transformação da vontade de verdade em um problema. Aquilo que antes era um imperativo, aquilo que antes era o âmago do ideal ascético, né, que é um conjunto de princípios morais que motiva a humanidade, que oferece uma interpretação de mundo para a humanidade. O móvel de toda a pesquisa científica, de todo o ateísmo da forma como Nietzsche diagnostica no século XIX. Tudo isso passa a ser, deixa de ser esse móvel para se tornar um problema. E olha que interessante, né? Quando a gente transforma alguma coisa num problema, significa a gente considerar essa coisa como um objeto de investigação. Significa a gente se dar conta da sua existência como um pressuposto ou como um fenômeno que está inquestionado até então. Eu me lembro que lá no prólogo da Genealogia da Moral, né, há um ano atrás, 2020, mais de um ano atrás, eu havia mencionado o seguinte, né, que um peixe, difícil, se ele pudesse falar, se ele pudesse raciocinar, ele dificilmente saberia dizer o que é água. Tá? Por quê? Porque ele já nasce, desde sempre ele está dentro d'água. Você perguntar para o peixe, falar, escuta, né, e o que é a água? Ele vai falar assim, como assim água? Né, do que você está falando? Porque para ele, a única condição de existência, a condição mais natural que existe para o peixe, é desde sempre estar dentro da água. Ora, seria mais ou menos a mesma coisa que um peixe começar a se questionar, mas o que é água? Né? Mas espera aí, nós estamos mergulhados nessa água? Mas o que é isso aqui? Né? Dar-se conta da existência, da existência de algo como, né, como um pressuposto ou como um fenômeno inquestionado até então, é justamente essa postura de desnaturalizar algo. Ora, essa postura de desnaturalizar as coisas, de desnaturalizar alguma coisa que até então era dada, até alguma coisa que até então fazia parte, né, de uma forma inquestionada da vida, isso é o pressuposto da própria genealogia de Nietzsche. Tá? E aqui eu retomo, gente, uma questãozinha que o Nietzsche coloca lá no parágrafo 6 do prólogo da genealogia, quando aqueles que acompanharam o nosso grupo de estudos desde aquela época vão se lembrar. Quando Nietzsche ele fala sobre, né, uma das finalidades dele na genealogia da moral é questionar-se pelo valor dos valores. Né? Mas, ora, o que significa dizer isso? O que significa se perguntar pelo valor de um valor? Uma pessoa que não conhece a filosofia de Nietzsche e lê uma frase dessa logo de cara, vai falar, mano, esse cara não está falando coisa com coisa, né? Vai se perguntar pelo valor de um valor? Como assim? Tá? Bom, e aí, né? A perspectiva que Nietzsche ele pretende apresentar para os seus leitores é o seguinte: a moral é algo inventado, é algo fabricado, não é uma coisa dada, ela não faz parte da natureza. A moral, ela não é água que está em volta do peixe. E todas as coisas inventadas, todas as coisas artificialmente construídas pela humanidade, elas são feitas para atenderem a determinadas necessidades e ou para atenderem determinados interesses. E isso, inclusive, é válido para a moral cristã também. Tá? E aí, quando ele busca desnaturalizar a moral, né, fazendo toda a investigação sobre os pressupostos não discutidos dos conceitos de bom e mal, dos conceitos de culpa, de responsabilidade, de justiça, de dívida, né, como a gente já viu lá na primeira e na segunda dissertação, tá? Ele vai dizer o seguinte, né, que todas as morais, incluindo a moral cristã, sempre foram instrumentos de criação, instrumentos de formação, de moldagem, de desenvolvimento
de determinados tipos de seres humanos. Todas as intenções e todos os resultados dessas morais, que são, né, como Nietzsche apresentou, indivíduos fortes e fracos, indivíduos ressentidos e saudáveis, etc. Tudo isso serve como critério para avaliação dos respectivos sistemas de valores. Nesse sentido, a hegemonia do pensamento socrático-platônico cristão, como sendo a única moral na civilização ocidental, fez com que as suas concepções de valor se tornassem, entre aspas, naturais, se tornassem como se fosse água, iludindo o peixe, né, de que ele já nasceu naquilo e é aquilo mesmo. E é por isso que Nietzsche vai dizer que uma genealogia, da forma como ele se propõe a fazer aqui, nunca tinha sido feita antes. Ora, transportando esse mesmo raciocínio que Nietzsche apresentou lá no prólogo, com relação às morais, agora para falar da verdade, né? Responder a pergunta pelo valor dos valores exige um distanciamento dessa hegemonia unilateral. Exige que o peixe saia do aquário e olhe o aquário de fora para ver a diferença entre o que é água e o que não é água. Essa nova perspectiva, né, olha que interessante, né? É justamente a perspectiva que Nietzsche propõe aos seus leitores, a partir de agora, a pensarem com relação ao conceito filosófico de verdade. É esse mesmo distanciamento. Por quê? Porque esse distanciamento em relação ao conceito filosófico de verdade, em relação ao imperativo de que é preciso buscar a verdade a qualquer custo, de que a verdade é sempre uma coisa boa, tá? Esse distanciamento é o pressuposto necessário para a gente problematizar a vontade de verdade. Tá? Eu não sei se está claro isso que eu estou falando aqui, gente. Eu fiz toda essa retomada desde o princípio da genealogia da moral para dizer para vocês, né, mostrar como que, desde o início da genealogia até agora, o Nietzsche está buscando, vamos falar assim, apresentar para os seus leitores, inserir os seus leitores nesta nova perspectiva, neste novo olhar que olha a moral e a verdade de fora, que desnaturaliza a moral e a verdade. E nesse sentido, a gente também pode extrair uma última consequência, que é o quê? A perspectiva moral socrático-platônico-cristã, para Nietzsche, ela é uma amálgama de verdade e de valor. Então, para Nietzsche, não dá para a gente falar 100% de ética sem falar de verdade. E nem dá para a gente falar 100% de epistemologia sem falar de valores. Tá? Os conceitos de verdade e de valor para Nietzsche, eles estão profundamente imbricados uns com os outros. Então, de uma forma realmente, esse amálgama, né? E a forma por meio da qual essa união entre verdade e valor, ela aparece na filosofia de Nietzsche de uma maneira muito nítida, explícita, é quando ele vai falar da moral cristã. Tá? Para superar a moral cristã, portanto, é preciso se distanciar dela. E para que esse distanciamento aconteça, não é necessário questionar apenas o valor dos valores. Não é necessário apenas se afastar, ter esse afastamento, esse distanciamento reflexivo e essa desnaturalização com relação à ética. Mas também esse distanciamento reflexivo e essa desnaturalização perante a verdade. Tá? É preciso, portanto, distanciar-se do paradigma moral socrático-platônico-cristão em ambas as dimensões. E é por isso que Nietzsche começa a genealogia da moral fazendo a pergunta pelo valor dos valores. E agora ele termina a genealogia da moral fazendo uma reflexão sobre verdade, sobre ciência e o conceito filosófico de verdade. Tá? Eu espero que esteja claro, gente, o que eu estou explicando aqui. Se ficarem dúvidas, por gentileza, vocês coloquem aí no chat.
tá? E, em princípio, né, isso é o que eu teria para conversar com vocês sobre o parágrafo 27. O Carlos pergunta: Nietzsche se distanciou dos intelectuais ateus por considerar o ateísmo uma fase do ideal ascético? Será que entendi errado? Pode me esclarecer, professor? Na verdade, o Carlos, o problema de Nietzsche com relação aos ateus da sua época, aos ateus, os homens, né, os grandes intelectuais do século XIX, é que eles substituíram o ideal religioso pelo ideal científico. A resposta que antes era oferecida pelas verdades e valores do discurso religioso tradicional, agora passaram a ser oferecidas pela ciência. No entendimento de Nietzsche, portanto, como a gente viu, a crença na verdade, a vinculação do ser humano perante um conjunto de discursos, um conjunto de verdades e de valores externos à sua própria vida, permanece vigente. E isso, para Nietzsche, vai dizer, olha, mas aqui não tem superação de nada ainda. Tá? Carlos pergunta, professor, vejo muita presença de Nietzsche nos escritos de Freud, o mal-estar na civilização. Sim, isso é verdade, por conta da citação das pulsões. Se der, pode falar um pouco sobre isso? Bom, Carlos, eu venho fazendo até algumas menções sobre o mal-estar na civilização ao longo desse curso, né? Mas, tanto para Freud como para Nietzsche, a gente pode dizer que o ser humano ele é marcado fundamentalmente, prioritariamente, por pulsões, por impulsos. A nossa racionalidade, aquilo, né, as decisões racionais, a dimensão racional dentro da nossa estrutura psíquica, isso aí é o mínimo, tanto para Nietzsche como para Freud. Nós somos muito mais determinados, seja a forma por meio da qual nós vemos o mundo, as nossas ações, as escolhas que nós tomamos ao longo da nossa vida, os discursos com os quais nós nos afinizamos, tudo, nós somos muito mais determinados em todos esses aspectos da nossa vida, do ponto de vista pulsional, do que do ponto de vista racional. Tá? Nesse sentido, a concepção sobre a resposta à pergunta, o que é o homem, né? Para Nietzsche e para Freud seria muito semelhante. Tá? Inclusive, em vários momentos, o Nietzsche, por exemplo, ele vai falar sobre tendências masoquistas, né? Aqui no Ideal Ascético, ele fala muito sobre isso, sobre o sadismo que estaria supostamente faria parte intrínseca de cada um de nós, ele também coloca essa reflexão. Então, bom, isso do ponto de vista do ser humano. Do ponto de vista da sociedade, tá, a gente pode identificar também uma convergência de discursos entre Freud e Nietzsche, na medida em que, para Freud, o papel da civilização é o papel de conter a livre e caótica manifestação das pulsões humanas. É como se a civilização fosse uma espécie de um guarda-chuva, de um cercadinho, que colocasse a manifestação das pulsões humanas dentro de certos limites. E isso gera frustração. E isso gera, no entendimento do Freud, neuroses. Tá? Para Nietzsche não usa esse vocabulário médico, né, esse vocabulário da área da saúde, de falar de frustrações e de neuroses. Mas ele vai dizer que isso causa a mediocrização do ser humano. Isso causa a transformação do ser humano num animal de rebanho. Né? E aí, obviamente, para Nietzsche, né, não é esse o tipo de humanidade que ele valoriza e nem o tipo de humanidade que ele propõe na sua proposta ética. Tá?